Oi, gente, beleza? Hoje nós vamos estudar um assunto que está no primeiro ano do ensino médio. Então, para quem usa a apostila do COC, da FAG, é o grupo 1, a Biologia 242, capítulo 4. E você que assiste e não tem essas apostilas, você vai encontrar nas apostilas de Biologia do primeiro ano. Esse é um assunto referente à grade curricular do primeiro ano. Muito bem, o reino Monera, ele agrupa os organismos procariontes. E nós temos dois tipos de organismos celulares, os procariontes e os eucariontes. E existem os não celulares, que são os vírus, os prions e os viroides. Muito bem. Então, para ser procarionte, não tem organelas membranosas, o que significa que não tem retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, não tem vacúolo, suco celular, não tem lisossomos, não tem complexo de Golgi e não tem a membrana que organiza o núcleo, que é a carioteca, teca membrana carionuclear. Então, ausente nos procariontes. Quem são os procariontes? Todos os organismos que estão agrupados no reino Monera. Então, o reino Monera, ele tem bactérias e acenofícias. As bactérias entram as rickétsias do tifo, entram as clamídias do tracoma de Kaposi, entram nas pleuropneumonias, que hoje a gente chama de micoplasmas, que são as menores células conhecidas e elas não têm parede celular. O micoplasma causa pleuropneumonia e quando presente em pulmões humanos ele é um bioindicador de HIV. Muito bem. As bactérias podem ser autótrofas, fazerem fotossíntese e quimiossíntese, olha só, fotossíntese e quimiossíntese. A quimiossíntese é um processo praticamente exclusivo das bactérias. E heterótrofas, elas são fermentadoras, decompositoras, parasitas, patogênicas, causadoras de doenças e dependem do ambiente para obter o seu alimento. Já as cianofícias, elas são agrupadas todas como autótrofas. As cianofícias são importantes principalmente na reposição do oxigênio oceânico. Muito bem, então o reino Monera, bactérias e cianofícias, vamos começar. Primeiro, um modelo para a gente entender o que é uma bactéria. Veja que não tem membranas dobradas aqui dentro, redes de retículos e tal. Então ela tem uma parede celular, ela tem uma cápsula, geralmente gelatinosa, isso é bem comum nas bactérias de pneumonia, por exemplo, pneumococo, e ela tem uma parede celular que ela é aminoglicosídica ou de polipeptidoglicano. Muito bem, essa parede celular reveste e protege o conteúdo celular da bactéria, que é revestido por uma membrana plasmática de bicamada, fosfolipídica e tal. E aí eu tenho um nucleóide e um prolongamento chamado mesossomo. Esse mesossomo, além de orientar a divisão celular de algumas bactérias, ele também é fermentador, ele faz o processo de respiração anaeróbia da bactéria, a fermentação. Aí, mesossomas, então tá aqui, ó, promovem aí a divisão celular e a fermentação. O material genético disperso, ó, esse fiozinho, é o material genético. Então ele está disperso no citoplasma da bactéria, um amontoado ribossômico, onde a bactéria faz a síntese de proteínas, e essas proteínas servem para o seu metabolismo. Aqui eu tenho um grânulo, uma deposição, e um plasmídio, que é um anel de DNA separado do principal. Esse plasmídio ele é bem conhecido porque a bactéria troca ele por conjugação. É esse plasmídio que o homem consegue manipular para fazer os transgênicos. E também é esse plasmídio que garante à bactéria a resistência aos antibióticos. Então, normalmente ele tem ali a genética da resistência. Então, a bactéria troca isso por uma reprodução sexuada e ela consegue aumentar a resistência e se reproduzir aí, aumentando a resistência aos antibióticos. Muito bem. A célula bacteriana, então, ela é feita de várias camadas de revestimento, ó. Uma cápsula, geralmente gelatinosa, uma parede celular aminoglicosídica, amino é proteína e glicose é açúcar, e mais internamente uma membrana plasmática, uma bicamada. Aí, as enzimas distribuídas, ó, essas bolinhas vermelhas, são as enzimas da respiração e estão ligadas à face interna da membrana plasmática. É por aí que a bactéria consegue gerar a sua energia em ATPs, graças a um processo de fermentação, e normalmente o resíduo dessa fermentação é um ácido. Por exemplo, o lactobacilo do iogurte. O lactobacilo que fermenta o leite em iogurte é uma fermentação ácida láctica.
e é a bactéria que faz, o lactobacilo. O bacilo tem essa forma aqui de bastão. Nesse caso, ó, um flagelo. Esse flagelo ele serve para a locomoção da bactéria. E ainda eu tenho pequenos pelos, ó, prolongamentos chamados fímbrias ou pili, ou pilos. Essas fímbrias servem para as bactérias se identificarem, uma reconhece a outra através dessas fímbrias. Isso também facilita ela se fixar nos tecidos dos quais ela vai parasitar e nos substratos. E esse fiozinho também serve como canal de cópula para as bactérias trocarem material genético entre elas e misturarem essas novas bactérias com esses materiais que receberam uma da outra, fazem uma mistura de material, isso aumenta a diversidade e a variabilidade da espécie. Muito bem, um nucleóide, onde está o material genético, e aí ribossomos, esses pontinhos que servem para a síntese de proteínas, e os plasmídios de DNA, certo? Um anel de DNA separado principal, que a bactéria troca por conjugação, aumenta a mistura, é uma reprodução sexuada, mistura material genético, certo? E ainda a bactéria usa esse plasmídio para ter genes, que vão dar para ela a resistência aos antibióticos, e também o homem pode manusear esses anéis de plasmídios ou tDNA, DNA de transferência, tDNA, certo? E vai usar isso, ó, para a reprodução da bactéria, e o homem usa os plasmídios, os tDNAs, para os transgênicos, certo? Para produzir organismos transgênicos ou geneticamente modificados. O reino Monera é dividido em dois filos, o filo das esquizófitas, que são as bactérias, e das cianófitas, que são as cianobactérias cianofícias, ou popularmente chamadas de algas azuis. Muito bem, aí, no reino Monera, eles são procariontes, por quê? Então a gente deu uma introduzida, ó. Eles são procariontes porque eles não têm a membrana nuclear, não tem a carioteca. Citoplasma não tem organelas citoplasmáticas membranosas, certo? Elas são bem simples. Unicelulares podem viver isolados ou formar colônias, certo? Várias bactérias agrupadas formam uma colônia. Aí, não apresentam cromossomos complexos, ou seja, o cromossomo das bactérias não espiraliza, não faz a espiralização e forma aqueles halteres cromossômicos, certo? Não espiraliza. Não tem essa capacidade de espiralização, é um anel sem extremidades, possui membrana plasmática, DNA, ribossomos, e as cianobactérias têm a cianofila, que é um corpúsculo, um cianossoma, que é um corpúsculo que tem uma clorofila especial das cianofícias, e elas fazem então fotossíntese. As paredes celulares são rígidas e o processo de recombinação genética acontece por conjugação, transdução ou transformação, que são formas de reprodução. A conjugação é quando uma bactéria troca com outra plasmídios ou de material genético através dos pili, das fímbrias, dos pilos. A transdução é quando a bactéria introduz o seu material genético na cápsula de um vírus e o vírus transfere para outra bactéria. Usou um veículo, um transdutor, o vírus. E a transformação é quando a bactéria captura o material genético do ambiente de outras bactérias e mistura com o dela. Essas novas recombinações genéticas permitem afirmar que a conjugação, a transdução e a transformação são processos sexuados de troca de material genético. Muito bem. O reino Monera. O reino Monera, ele vai apresentar a seguinte nutrição. Heterótrofo, organismos heterótrofos, existem os autótrofos também. Saprofitismo, quando as bactérias decompõem matéria orgânica. Associações com outros micro-organismos. Ali você está vendo o movimento de uma bactéria a outros seres. E parasitas, quando parasitam outros organismos, em alguns casos causa doença. Por exemplo, a Neisseria gonorrhoeae, que causa uma doença sexualmente transmissível, que é a gonorreia. O treponema pallidum da sífilis, o pneumococo da pneumonia, o bacilo de Koch da tuberculose e assim por diante. São poucas as bactérias que realizam fotossíntese. Elas têm uma bacterioclorofila especial para a fotossíntese. As bactérias autótrofas realizam quimiossíntese, a maioria. Produzem matéria orgânica, mas não é a partir de clorofila, é a partir de energia gerada por reações químicas. Então, por isso, quimiossíntese. As que usam luz solar e uma clorofila simples chamada bacterioclorofila, as que usam luz solar e clorofila, elas são fotossintetizantes, usam luz solar como fonte primária de energia. Muito bem. Aí eu tenho o habitat, aonde nós encontramos as bactérias. As bactérias nós encontramos em diversos ambientes.
E a gente pode chamá-las de cosmopolitas porque elas existem em praticamente todos os ambientes. No gelo antártico, 440 metros de profundidade, nas águas ferventes das fontes termais, nas profundezas dos oceanos, no solo, na superfície, nas altas camadas da atmosfera, rios, lagos, profundezas oceânicas, montanhas elevadas, externa e internamente em seres vivos, na superfície do nosso corpo, boca, nariz e outras cavidades do corpo e no aparelho digestivo. Lembrando que algumas bactérias que estão no nosso aparelho digestivo, elas nos auxiliam na produção de vitaminas do complexo B e K, daí o nosso corpo consegue absorver e isso chama-se simbiose ou mutualismo. Muito bem. Aí nós temos a importância ecológica das bactérias. Para que elas servem? Se essas bactérias causam doenças na gente, elas estão aí só para atrapalhar o ser humano? Não, elas têm várias finalidades. Elas são decompositoras de cadáveres animais e vegetais, por isso saprófitas, degradam a matéria orgânica e sem vida em moléculas simples que são liberadas no ambiente para serem novamente utilizadas para os seres vivos. Então lá naquelas cadeias alimentares que a gente estuda, a base é o produtor, fotossintetizante, autótrofo. E depois vem os consumidores que comem os outros seres vivos que são os heterótrofos. Autótrofos produtores e os outros heterótrofos. E quando eles morrem, tanto animais quanto vegetais, são decompostos por essas bactérias e elas reincorporam água e sais minerais e devolvem para o ambiente para recomeçar o ciclo da vida, o ciclo biogeoquímico. Indispensável e essencial para a reciclagem dos elementos químicos, como por exemplo o nitrogênio do nosso planeta. A nitrificação, a nitratação, a nitrosação e a desnitrificação, esses processos que fornecem nitrogênio para os nossos aminoácidos e proteínas e para os nossos ácidos nucleicos, nós dependemos de estruturas nitrogenadas, certo? Lá na proteína o aminoácido, a amina tem nitrogênio, lá no nosso nucleotídeo do DNA e do RNA tem radical fosfato, uma pentose base nitrogenada. Da onde vem esse nitrogênio? Esse nitrogênio vem da grande importância da participação das bactérias nitrificantes e desnitrificantes no ciclo do nitrogênio no nosso planeta. Então nós dependemos das bactérias para viver. Muito bem. Qual é a importância das bactérias dentro da biotecnologia? Vamos olhar. As bactérias, elas são usadas, por exemplo, nos laticínios. O lactobacilo, maravilhoso, né? Produz os iogurtes, os leites fermentados. E o Streptococcus, que faz a produção de queijos. Queijos, camembert, roquefort, gorgonzola, iogurtes e requeijão. Então esses dois gêneros de bactérias, gênero com L maiúsculo, lembra lá da taxonomia? Lactobacillus e Streptococcus são dois gêneros de bactérias. Bacilo, forma de bastãozinho. E Streptococcus, Streptos é um colarzinho, como se fosse um colar de pérolas, cada bolinha é uma bactéria. Então, Streptococcus são bactérias esféricas em forma de colarzinho e o Lactobacillus é um bacilo em forma de bastão, a bactéria. Fabricam vinagre, por exemplo, Acetobacter, bactérias do ácido acético, Acetobacter, etanol do vinho em ácido acético. Pega o etanol do vinho, converte em ácido acético, formando então o acetato ou vinagre. A bactéria do gênero Corynebacterium produz ácido glutâmico, um aminoácido muito usado nos temperos, certo? A produção de antibióticos e vitaminas, lembra das vitaminas do complexo B e K no nosso intestino? E antibióticos também, elas produzem alguns antibióticos, elas liberam esses antibióticos para evitar que outras bactérias ou outros micro-organismos se instalem no ambiente onde elas estão. Elas se protegem gerando a antibiose, também chamada de amensalismo, que para nós é uma relação ecológica e também é importante como um medicamento contra infecções bacterianas. A indústria química usa bactérias para produzir metanol, butanol e acetona, o ácido acético, acetato, vinagre, né? A engenharia genética, o DNA recombinante, aquela conjugação, transdução, transformação, tDNA das bactérias serve para a engenharia genética, alterar geneticamente as bactérias para que elas produzam, recebam genes exógenos, por exemplo, o gene da insulina humana, produzida por organismos procariontes geneticamente modificados. Então a bactéria recebe o gene da insulina, que o nosso pâncreas tem o gene, esse gene já foi isolado e as bactérias passam então a produzir insulina, que é usada hoje pelas pessoas que têm problema de hemofilia, quando corta não para de sangrar, hemofilia. Muito bem, aí eu tenho o ciclo do nitrogênio, que é importantíssimo, você que vai fazer concurso,
certo? Você que vai fazer vestibular tem que estar ligado nesse ciclo, porque ele é o ciclo que fornece nitrogênio para nossas proteínas, para as nossas fontes de nucleotídeos, adenina, timina, citosina, guanina, do nosso material genético DNA e RNA. Então, isso aqui é uma dica quente assim para quem vai fazer concurso e vestibular. Ó. Os aminoácidos e proteínas e os ácidos nucleicos têm, e o ATP, um combustível celular, ó, adenosina trifosfato, tem necessidade de nitrogênio na sua estrutura química orgânica. As bactérias de solo e as cianobactérias precisam processar esse nitrogênio. Então, a Nitrobacter processa amônia e nitrito, e a Nitrosomonas processa nitrito e nitrato. Essas bactérias importantes, aí tem as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem nas raízes das plantas e fixam nitrogênio e fornecem para os vegetais. Os vegetais são fonte dos aminoácidos para os animais, e assim vai. Absorve nitrogênio de substâncias orgânicas de suas células, que é a amônia. Morrem e liberam nitrogênio, NH3. Na forma de amônia, as Nitrobacter pegam essa amônia e convertem em nitrito, nitrito e nitrato. Os nitritos e nitratos são absorvidos pelas raízes vegetais e essas raízes então usam esses nitritos e nitratos e fornecem para caule, folhas, flores e frutos. E esses nitritos e nitratos são a fonte de aminoácidos das proteínas e dos nucleotídeos dos ácidos nucleicos que vão servir para nós depois, para fornecer para nós esse nitrogênio, já que nós não respiramos o nitrogênio do ar. A amônia das plantas por outras bactérias de solo, as bactérias nitrificantes, fixam isso em nitrito e nitrato. Olha o nitrato aqui, ó. Os animais herbívoros obtêm o nitrogênio se alimentando desses vegetais e os animais carnívoros se alimentando de outros animais e os onívoros como nós, tanto de animais quanto de vegetais. Muito bem. Aí nós passamos as estruturas, ó, sempre presentes na bactéria e não estão ou podem ou não estar presentes nas bactérias. Então veja que interessante, aqui eu tenho ó, a membrana plasmática sempre presente, parede celular de composição básica de peptidoglicana, as bactérias Gram, né? Daí tem uma diferença entre gram positivas e gram negativas, possuem também uma membrana lipídica. Então as grãs têm também uma membrana lipídica, quando tem essa membrana lipídica, gram positiva, quando não tem, gram negativa. Então a membrana plasmática, lipoproteica e mais uma membraninha que seria a parede celular aí. Nucleóide, o DNA circular não associado às proteínas, certo? Um DNA circular, nucleóide, não associado a proteínas. Nosso DNA é associado a proteínas, as histonas. Então, o nosso conjunto cromossômico tem as duas fitas de nucleotídeos mais uma terceira fita de proteína, certo? O ribossomo, síntese de proteínas, e o mesossomo é uma invaginação da membrana plasmática, sempre presente, ó. Com enzimas respiratórias associadas à sua face interna, aquelas bolinhas que nós vimos lá no começo. Ficam associados ao nucleóide durante a divisão celular. Então elas auxiliam a divisão celular também. Estruturas que podem não estar presentes. Ó. A cápsula, que é formada por substâncias gelatinosas secretadas pela própria bactéria. Normalmente tem grande quantidade de polissacarídeo, açúcar, uma gosma, né, uma gelatina de glicopeptídeo. Aderência às superfícies e aumenta a patogenicidade. Porque essa cápsula acaba protegendo as bactérias, elas ficam mais resistentes à ação dos antibióticos e isso facilita a propagação de uma doença no corpo do indivíduo. Flagelos formados por uma proteína chamada flagelina, os flagelos servem para a locomoção. Plasmídios, que é esse DNA circular separado de conjugação, transdução e transformação, relacionado à resistência da bactéria aos antibióticos, plasmídio. E as fímbrias, da mesma constituição dos flagelos, fazem adesão às superfícies, receptores para bacteriófagos e capacidade de reprodução sexuada, que é a conjugação. Feito? Então, nós vimos aí que as bactérias elas são super importantes para a natureza. As bactérias participam de vários processos. As cianofícias fazem fotossíntese. Então, elas têm um cianossoma, um corpúsculo interno dentro das células, ou vários desses corpúsculos que são centrais, que absorvem luz solar, gás carbônico e água e convertem isso em matéria orgânica, em açúcares, proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos e assim por diante. E as bactérias azuis, aqui no caso, as autótrofas, as cianofícias, as algas azuis, são importantíssimas para a produção aquática, fazem parte da base da cadeia alimentar marinha, de água doce e etc. Feito, gente? Um grande abraço, até a próxima.